No ar, mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje você confere a trajetória profissional do coordenador do curso de administração do campus de Tijucas. Ele que foi meu colega no mestrado em administração de empresas pela Univale, Ayrton Santos. Professor Ayrton Santos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ok, muito obrigado, Larissa, pelo convite. Muito bom estar aqui. Você entrou no mestrado no ano de 2012. Isso. Eu me lembro, eu entrei em 2013, né? Isso mesmo. Ayrton, vamos lá. E você sempre quis ser professor, entrar para o mundo acadêmico? Como que nasceu esse desejo? Então, Larissa, eu sempre me vi ensinando, né? Acho que desde os 15 anos de idade, eu sempre me pegava ensinando a um colega que tinha alguma dúvida, né, da matemática básica, de um português, alguma coisa nesse sentido, eu sempre me peguei ensinando as pessoas, né? Uhum. Talvez por meu pai já trabalhar com o ensino, a igreja também, e minha irmã, algumas pessoas que são próximas a mim também, ensinarem, eu acho que eu fui crescendo nesse meio, então acho que sempre foi despertando essa paixão por ensinar, né, dar aula. Você era aquela criança que gostava de dar aula para quem quisesse assistir? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tinha uma dúvida, assim, que eu pudesse ajudar, claro, eu estava lá ajudando. Já tinha essa paixão, então, sim. Desde cedo. Desde compartilhar cedo. Conhecimento. Verdade. Então, daí você veio do Amazonas, né? Sim. Como é que você descobriu o campus da Univale? Eu sei que ele é bastante conhecido, mas tem Sim. outros também. Tem Enfim, outros, por que você optou em vir Então, pra né, cá? olha, Santa Catarina, eu sempre ouvia falar muito de Santa Catarina. Eu tenho uma tia que ela já viajou muito o Brasil, quase todo, eu posso dizer isso. E ela sempre falava para mim, Ayrton, no dia que tu quiser ir para algum lugar para estudar, enfim, sair de Manaus e ir para outros lugares, né, conhecer novas pessoas, eu te aconselho muito ir para Santa Catarina. É mesmo? Sim, ela gosta muito daqui. E ela sempre conversava comigo quando ela voltava. Acho que ela já veio aqui umas 5 vezes, então comigo agora já veio mais vezes, né? E ela chegou um dia, na verdade, quando eu estava na graduação também, eu tinha um professor que estava fazendo mestrado em administração na Univale. E sempre ele voltava, como ele viajava praticamente toda semana, ele chegava nas aulas e comentava um pouquinho das experiências dele aqui. Olha, que bacana. Quem então, que é ele? Era o professor Alexandre. Ele já faz tempo, né? Acho que era 2008, 2009, mais ou menos. E ele comentava bastante. E ele sempre falou assim, como eu tinha uma proximidade com ele, que eu gostava de trocar ideias e tudo mais, e ele já sabia desse meu objetivo de terminar a graduação e ir fazer mestrado, ele foi me apresentando um pouquinho o mundo da Univale, né? E claro, eu a partir dali, quando eu estava terminando a minha graduação praticamente, eu já ficava pesquisando e viajando, né? Sonhando de ir pra cá. Com quantos anos você terminou? Eu terminei a graduação com 21. Nossa, muito 21 novo. anos, isso. Que delícia. E que bom que você acertou, né? Que Sim. você hoje é realizado dentro da área, porque é difícil, às vezes as pessoas erram um pouco. Erram não, mas depois se descobrem diferente e querem tomar novos rumos na profissão. Não, sem dúvida. E eu acho que foi tudo muito certo, sabe? As escolhas, como tu disse, né, Larissa? Deu muito certo para chegar aqui. Então eu cheguei aqui em 2012. Nunca tinha saído de Manaus. Em 2011 eu vim para cá no final do ano para fazer o processo seletivo. Então me preparei para isso também durante um ano para fazer o processo seletivo, porque eu sabia mais ou menos o que se precisava para entrar no mestrado. E é muito diferente a cultura? Bastante. Muito diferente. O que você acha assim, principal, que mais... Olha, eu particularmente eu gostei muito da receptividade das pessoas comigo aqui. Ah, é? Sim, eu sempre fui muito bem recebido pelas pessoas. Eu acho que isso me deixou bem acolhido, né? Acho que até no primeiro momento de eu sair de lá para vir fazer o processo seletivo, eu já percebi um cuidado, uma atenção especial assim com a minha pessoa, com as pessoas na verdade que eu me encontrava, né? Ai, que bacana, acho que que isso bom foi bem ouvir legal, isso. assim, sem dúvida, assim. E eu acho que quando eu cheguei, fiz o processo seletivo e passei e cheguei aqui 4 de janeiro de 2012. Foi quando, de fato, eu estava em Santa Catarina já. Ali em Biguaçu, né? Aí você passou no processo, então veio, Isso. de muda e nunca mais voltou. E nunca mais voltei. Só voltei para passar férias, final de ano, né, geralmente. Mas geralmente a família gosta de vir para cá. E aí depois, Larissa, de acho que 6 meses, assim, a professora, que na época era professora, hoje ela é coordenadora do programa, ela perguntou para mim, Ayrton, tem vontade de dar aula? E claro, é importante dizer que quando eu estava em Manaus, eu já dava aula no Centro Tecnológico do Amazonas, então já era professor. Ah, tá, você já tinha uma experiência já então tinha como uma docente. experiência. E ela me perguntou, aí sabe a rede de contatos, né? Que a gente sempre fala que ela é muito importante para todo e qualquer profissional.
E ela me indicou para uma professora, a professora Josiane, depois a professora Josiane me indicou para a professora Marisa Pigato, que era a coordenadora do curso na época de administração em Tijucas, e foi ali onde tudo começou na minha vida. E qual que foi a primeira disciplina que você deu? Eu comecei lá com administração pública e foi para substituir um professor. Então foi ali que começou. Você acabou ingressando. Aí no final de 2012 eu fiz o processo seletivo e foi quando eu passei para ministrar a disciplina de empreendedorismo, projetos organizacionais e organização, sistemas e métodos. Então daí você começou a conciliar o mestrado com... Sempre. Acho que toda a minha vida foi estudando e trabalhando. E eu acho que isso é um grande desafio, né, para todo e qualquer profissional que busca conhecimento. Porque tem um profissional que tu acaba, né, se dedicando muito ao trabalho e tu vai aprendendo com as coisas ali dentro do trabalho, na prática, né? Então eu fui um pouco na prática e também no meio científico, né? E tentar conciliar isso e entender como isso funciona. E até hoje, daí depois de quanto tempo você assumiu a coordenação? Então, aí eu entrei em 2012, ali, segundo semestre, aí 2013, 2014, eu fui assumindo outros projetos, né? Projetos de extensão dentro da universidade, ali na Grande Florianópolis, nos cursos de administração, assumi a coordenação. E na coordenação, de fato, eu comecei em 2016, do curso. Bacana. E aí é outra área, eu imagino que daí é a gestão. Gestão. E aí tu acaba aprendendo a colocar em prática tudo aquilo que tu fala, que tu ensina, né? E tu vê que isso é possível também, Larissa. Porque daí você passa a ser um gestor de equipe. Um gestor de equipe, isso administrar mesmo. conflitos entre alunos, professores, Sim, né? Esse é um desafio. Eu imagino que bem maior do que só ser... Só não, né? Mas só dar aula, digamos assim, né? É um outro desafio, um outro cenário, né? Eu saio de um contexto onde eu estou ali em sala de aula, falando um pouquinho de gestão, né? E mesmo que no dia a dia, eu acho legal na nossa área da administração é que você consegue aplicar todos os conhecimentos que tu adquire na administração na tua vida pessoal. Então, desde a parte do marketing, do planejamento, eu sempre fui muito assim, eu sempre gostei de me planejar nas minhas coisas, né? E eu já aplicava isso, eu sempre gostei muito disso, né? Planejamento, para mim, eu acho que ele é tudo na vida, né? Tu consegue alcançar grandes resultados quando você tem um bom planejamento. Então, quando eu comecei na coordenação, eu comecei a entender, na verdade, um pouco mais na prática, né, a questão da gestão, né? Gerenciar pessoas e fora os alunos também, né, que é uma outra demanda. O que você acha que é o principal desafio de um coordenador? De um coordenador? De curso. Olha, eu acho que o principal desafio, na minha percepção, é a gestão como um todo. Eu acho que todo dia é uma aprendizagem. Sim. Tá apagando incêndio? Sim, eu acho que é isso. Eu acho que é o profissional do momento, né? No sentido de que as pessoas sempre vão te procurar porque tem que resolver algum tipo de problema. Então, e o legal é isso, que tu consegue ajudar a resolver esse tipo de problema, né? Como tu disse, o apagando incêndios. Né? Ayrton, e depois você entrou no doutorado, é isso? Isso. Então, aí eu terminei o mestrado e logo entrou no doutorado. E já fui pro doutorado. Uau! Difícil, né? É difícil, é difícil. E, inclusive, é bastante concorrido, está bastante concorrido o mestrado e o doutorado. Sim, né, tem uma procura muito grande, né? Hoje, lá, o nosso mestrado e o doutorado, ele é o melhor de Santa Catarina. É o único 5. É o único conceito 5, então tem uma procura muito grande, né? Eu, na minha época, da minha turma, eu tive a oportunidade de estudar com uma colega que veio da África, outro que veio da Espanha. Então, isso é legal porque tu acaba conhecendo pessoas de outros lugares, né? Isso enriquece muito a tua formação. E você vê muita diferença do doutorado pro mestrado? Sim, eu acho que principalmente o nível de exigência que se tem, né? Eu imagino. Para você adquirir o título de doutor. Eu acho que isso é a maior diferença, sabe, Larissa? Assim, o mestrado é mamão com açúcar. Assim, ó, também é difícil, né? O mestrado a gente apanha um pouquinho, mas não é apanhar no sentido bom da palavra, né? Acho que tu acaba te moldando no processo. Tu se inicia como cientista, é uma iniciação científica. É uma iniciação. E tu te transforma, na verdade, né? Eu acho que tu entra no mestrado... É um divisor de águas no sentido... Tu entra no mestrado de uma forma e tu sai de outra forma. A consistência do conhecimento é muito grande. Para fazer uma dissertação. Agora eu imagino que para fazer uma tese deve ser algo... muito difícil. E toda mudança é assim, né, Larissa? Acho que não existe nenhuma mudança que tu não quer que... acho que toda mudança, ela gera transformação, né? Acho que tu tem que deixar alguma coisa de lado para te conquistar outra. Sim. Né? Você teve alguma coisa... Não, você deixou de lado. Sim, eu deixei, nossa família, toda a sua amigos, família. tudo.
E você não teve medo, Ayrton? Tive um pouco. Eu tive um pouco de receio. O meu pai e minha mãe, eles são duas pessoas que têm duas personalidades bem diferentes. O meu pai, ele é muito assim, Ayrton vai, e minha mãe, calma, vamos esperar um pouquinho e ver o que dá. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito... Cautelosa, ela observa muito. O meu pai, não, ele arrisca muito. Então, eu tive um equilíbrio, assim, na minha vida muito grande. E até porque em casa quem manda é a minha mãe. Então, ela sabe que tudo está no controle dela ali. Eu digo para ela que ela não teve a oportunidade de fazer um bacharelado em administração, mas ela... É uma administradora. Nossa, ela entende um pouquinho, sabe, do que é a gestão ali na prática, assim. Bacana. Ayrton, nós temos que dar um tempo para o intervalo, claro. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta, hoje conversando com o professor, coordenador do curso de administração do campus de Tijucas, doutor, ainda não doutor? Ainda não. Professor Ayrton Santos. Professor, no decorrer de toda essa mudança de Manaus para cá, começou a dar aula aqui, fez mestrado, terminou, começou doutorado, nesses 5 anos, teve algum momento de superação para você? Olha, eu acho que esse processo foi um momento de superação, Larissa, para mim. Assim, que tu sair de um local onde tu tá numa zona de conforto muito grande, onde você já tem um emprego legal, onde você já tem um círculo de amigos, onde você já tem toda a tua família, toda a tua estrutura, e tu sair de um contexto e ir para um mundo novo, totalmente desconhecido, onde tu não conhece ninguém, e começar de novo, acho que esse foi o maior momento de superação até hoje na minha vida. Eu imagino. E uma grande conquista profissional? Olha, eu acho que eu ainda não cheguei lá, sabe? Nessa grande conquista profissional. A reitoria. Que é. Acho que uma grande conquista profissional minha, acho que vai ser a questão do doutorado mesmo, eu terminar o meu doutorado. Eu saí com esse objetivo, eu só vou me ver completo quando eu terminar, alcançar esse objetivo, né? Então, quando eu estava lá em 2011, começando a me planejar, me organizar para vir para cá, eu coloquei isso como uma meta. Não sei se sabe aquela promessa de final de ano que todo mundo faz. O que tu vai fazer de diferente? Aquela promessa que eu fiz para mim mesmo foi isso. Correr atrás do mestrado e depois do doutorado. E eu sei que tem mais uma coisa que você sempre quis fazer. Sim. O que é? Conta pro Beto pessoal. Carreiro. Conheceu o que Beto você Carreiro. realizou um sonho pessoal. Sim, até demais já, eu acho. Que olha, desde a infância, a gente vê muito a propaganda que se faz do Beto Carreiro, né? Acho que no Brasil todo se tem muito isso. E eu sempre via propaganda, eu tinha um colega que morava na frente da minha casa, que ele vinha aqui quase todo ano para Santa Catarina, que eles têm casa, aqui em Balneário, né? E ele sempre voltava com as fotos e mostrando. Eu ficava imaginando, nossa, que legal, enfim e tal. E eu fui crescendo com isso, né? Nossa. De querer conhecer. Aí um sonho. E é aquela coisa, porque tu é criança e tu fica vendo o outro fazer. O outro fazendo e tu fica, poxa, eu também quero ir e tal. Aí eu ia pra televisão assistir alguma coisa e via lá uma propaganda e eu ficava pensando, né? E quando eu cheguei aqui, eu acho que eu passei, 1 mês e meio ali pra me organizar. E aí fui conhecer o Beto Carreiro pela primeira vez, né? Isso foi em 2012. Isso, 2012. E hoje você já foi quantas vezes no Beto Carreiro? 14 vezes. Nossa Senhora. Tem carteirinha do Beto Carreiro? Não, ainda não. Mas eu falo para os meus alunos isso e eles sempre ficam rindo muito, né? Ficam rindo. Poxa, professor, não acredito que o senhor foi. Tem gente que mora e não foi ainda conhecer ali, né? Nós fizemos o programa da história do Beto Carreiro. Sim. Tá no YouTube. E é incrível, né? Eu acho que tem uma história... Um grande empreendedor. Um grande empreendedor, o desenvolvimento que trouxe para o município, a visibilidade que se tem. Para todo o estado, né? Para todo o estado, na verdade. Eu acho que, nossa, eu tenho ele como um exemplo, assim, de empreendedor, né? Inclusive, nos meus exemplos em sala de aula, eu falo bastante dele. E o pessoal sempre pergunta, professor, foi em todos os brinquedos? Não, eu acho que isso eu não fui ainda. Por quê? Tem alguns eu tenho muito medo, né? Então eu vou, fico olhando, tiro foto, mas... Qual que é o que tu tem mais... Aquele que cai o elevador? Aquele dali eu fui pra nunca mais. É só uma vez, foi só uma vez, é. E todo mundo fala, não vai, tu tem que ir, não sei o quê. Fico encorajando, né? Mas aquela montanha-russa ainda não encarei, assim, esqueci o nome dela agora. Eu também, mas essa eu também não gosto. É aquela dali que eu só olho, fico na fila, mas não tenho coragem. Ainda não fui. Eu acho que na próxima vez eu vou tentar me superar, né? Isso, mais uma superação. Isso mesmo. Ayrton, o que você acredita que ganhou com o tempo? Hoje e comparado a 10 anos atrás?
Olha, eu acho que experiência. Acho que essa é a palavra, assim, experiência e amadurecimento. Eu acho que isso foi uma grande conquista minha nos últimos 10 anos aí da minha vida. Eu sempre falo que, para os colegas, né, quando eu vou em Manaus, encontro todo mundo, pessoal, aí tu tá diferente, eu acho que quem é muito próximo de ti, está contigo todo dia, e acaba não acompanhando muito, né, essa tua transformação como pessoa. Mas quem já era próximo de você e passa um tempo sem te ver, quando tu volta e fica ali conversando, poxa, olha, como tu amadureceu, eu acho que amadurecimento e a experiência, acho que isso para mim foi muito importante, né, nesses últimos 10 anos. E qual que é a habilidade sua que você tem, que você acredita que foi imprescindível, essencial para você alcançar os seus objetivos? Muitos do que você já alcançou. Sim. Né? Olha, eu acho, isso é meio difícil, né, você falar de si sobre isso, mas eu acho uma habilidade, acho que persistência talvez, eu acho que sou uma pessoa que acredito muito no meu potencial, eu acho que isso é importante, né? Você valorizar, você saber o que tu tem de lado muito positivo, né? E como tu explorar isso. Eu acho que, sem dúvida, acho que a persistência é uma palavrinha que... Sou uma pessoa muito persistente, Larissa, em tudo que eu quero fazer, né? Acho que a única coisa que eu ainda não conquistei, que tá demorando um pouquinho, é emagrecer. Eu acho que essa é a persistência, é a última que falta, assim, tá? Poxa... Consegui. Agora sim. Sim. Mas é uma luta que eu tá? Tô tentando aí. O nosso programa é principalmente também para empreendedores. Sim. Que características que você acha essencial para um empreendedor? Empreender. Bom, acho que todo empreendedor, pelos que eu já conversei e conheci, assim, acho que eles sempre falam da questão da persistência, né? De acreditar muito na sua ideia, no seu negócio e a paixão pelo que faz. Eu acho que isso que enriquece, né? E ajuda muito uma pessoa a acreditar e realizar um sonho. Só que eu sempre falo em sala de aula que a paixão tem dois lados, né? Um lado muito positivo e um lado muito negativo. Ah, é? Sim, porque quando tu percebe que a pessoa é apaixonada por alguma coisa, todo mundo já se apaixonou alguma vez na vida. Então a gente sempre está ali querendo ser sempre o melhor, fazendo as coisas da melhor maneira possível. Você acaba não escutando muito o que as pessoas falam sobre o teu objetivo, sobre aquela pessoa, enfim. E como empreendedor também tem isso, mas também tem um lado negativo, porque a paixão te faz ficar cego muitas das vezes. Tu acha que às vezes pode iludir o empreendedor? Também. Assim, tipo assim, você não está vendo que isso não vai dar certo? Sim. Pois é, porque a pessoa está tão apaixonada pela ideia que ela não consegue acreditar que aquilo não vai dar certo. E tu não acha isso bom ou acha isso ruim? Depende, porque assim, ó, quando tu escuta uma pessoa que não conhece sobre aquilo, que não estuda aquilo, que não tem experiência com aquilo, aí tu tem um problema, né, quando tu não escuta. Porque imagina, tu falar com um profissional que entende sobre aquele ramo, sobre aquele negócio, já trabalha com isso há mais de 15 anos e sabe que tu está indo nos mesmos caminhos, que se tu for desta maneira não vai dar certo e tu não escuta, aí tu tem um problema muito grande. Por isso que esse é o lado negativo da paixão, que você fica um pouco surdo, um pouco cego, tu não consegue enxergar as outras possibilidades. Agora, claro, quando tu encontra pessoas que não têm experiência nenhuma e fala, isso não vai dar certo, aí tu tem que ser cego e surdo mesmo, porque tu tem que acreditar na tua ideia, mas ser sábio para ouvir pessoas que têm experiência naquele ramo ou naquela atividade que você está se desenvolvendo, né? Ou pensa em se desenvolver. Esses dias eu vi uma palestra do Leandro Carnal, não sei se você conhece. Conheço. É um excelente palestrante, ele colocou com relação ao pessimista e ao otimista. Que pessimista é bom você ter um na equipe. Né, para levantar todos os problemas. Sim. Aí você considera tudo aquilo, avalia, mas depois você deixa ele de lado e segue em frente. Porque senão você nunca faz. Você acha que é mais ou menos assim? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais otimista, né? Eu acho que nada é fácil, Larissa. Acho que toda pessoa que atingiu ou alcançou algum objetivo na vida, ela sabe que foi um processo, aquilo, para alcançar isso. E se fosse só olhar pelo lado do pessimismo, você não sai do lugar, né? Se tu for imaginar... Tu sempre vai colocar empecilho. Tu sempre vai colocar empecilho. Eu acho que a gente já tem muitos nãos, né, na vida. Então, vamos correr atrás desse sim. Vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos, né, tentar novamente. Eu acho que essa é a ideia. E, claro, estudando, analisando, né, observando o que está ao redor acontecendo, porque a gente tem que ter essa perceptividade, né, sobre as coisas. Você tem algum aluno, como professor, o que você mais gosta de ser
professor? Por que você gosta de ser professor? Eu gosto muito assim de ver o quanto o conhecimento ele transforma a vida de uma pessoa. Você percebe isso, que o conhecimento Eu percebo, transforma? assim, hoje, por exemplo, como coordenador, né, ainda não cheguei a ver as primeiras turmas que entraram desde 2016, né, se formando. Isso eu não consegui perceber ainda. Falta um pouquinho para se formar. Mas aquelas turmas que eu conheci lá no primeiro período, né, porque em 2012 se formarem, e quando eu vou encontrar com eles de novo no 8º período, que é a disciplina de empreendedorismo, eu percebo que eles têm uma transformação muito grande. Eles entram na universidade e saem diferente. Na forma de você se comportar, de se comunicar, né, como você apresenta suas ideias, tudo isso eu percebo. Né? Eu acho que isso é muito legal. Acho que todo professor que é professor entende isso. É esse poder que tem, o poder que o conhecimento tem em transformar a vida de um indivíduo. E realmente tem, né? Tem. Como tem? Ayrton, uma dica especial para o pessoal que está começando a sua carreira. Você tem alguma para dar? Olha, eu acho que para quem está começando a carreira tem que já pensar em resolver problemas. Eu acho que esse é o diferencial. Diz que nós somos pagos para resolver problemas. Tem isso. Eu acho que é pensar sempre estrategicamente e correr atrás do seu objetivo, né? Então, seja um profissional que, como é que eu posso dizer, que saiba trabalhar com diferentes tarefas. Né? Tem gente que tem medo de problema, às vezes. Eu percebo que tem um problema, sai correndo, mas não. Sim. Na verdade, as pessoas, quando vem um problema, têm que pensar, um problema. Uma oportunidade para mim aprender e transformar aquele problema em solução. Exatamente. Ayrton, muito obrigada pela sua participação, adorei. Obrigado, Larissa, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. É isso aí. Quero fazer um agradecimento também bem especial para as lojas Atrativa, aqui no Oswaldo Reis, 1540, e também para o campus da Univale de Balneário Camboriú, curso de estética, pela produção do meu make, do meu hair. Um beijo grande para aquelas profissionais maravilhosas que me atendem aí com tanto carinho. E a você, nosso telespectador, eu desejo uma semana maravilhosa, que vocês fiquem com Deus, que tenham aí muita persistência, muita força de vontade, muita fé. Também esquecemos de falar da fé. É verdade. Né? Tudo, né? Muita fé para alcançar os seus objetivos e realizarem os seus sonhos. Fiquem com Deus.